Eu queria pedir, por favor, que o decoro fosse mantido. Por favor. Sim. Peço que todos se posicionem pelo desmantelamento das armas encontradas no Iraque. Peço também que uma investigação seja feita para que nós possamos descobrir qual é o problema, porque se há armas é um problema. E também investigar se não é fruto de tráfico internacional. E se é fruto de tráfico internacional, nós temos que verificar a data de criação dessa arma e onde ela foi criada. Se ela foi criada no Estado iraquiano, é de poder do Estado iraquiano. E se foi encontrada sob jurisdição do Iraque, também é de responsabilidade do Estado iraquiano. Obrigado. Obrigada. A próxima delegação a ter o tempo de fala será a República Islâmica do Paquistão, 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. Falarei diretamente à República Popular da China. Clamamos fortemente por seu apoio. Somos parceiros comerciais e, sobretudo, juntos somos capazes de formar muro de contenção contra a ameaça indiana que se alastra por nossas fronteiras. Peço encarecidamente, neste momento de crise, que considerem diante dos acontecimentos proclamados pela imprensa. Juntem-se a nós. A lucidez dos Estados Unidos mostrou-se verdadeira. O que aconteceria se, porventura, a fabricação das armas se mostrasse recente? Não deixemos que tudo se reduza a pó. Conto com vossa contribuição. Concedo meu tempo aos chineses. Obrigado. Tempo cedido na República Islâmica do Paquistão, a República Popular da China, 55 segundos, ao acatamento desse tempo ou não? A China irá acatar o tempo cedido pelo Paquistão ou não? 45 segundos. Microfone, por favor. É do conhecimento de todos os usos de armamentos químicos pelo Iraque durante a guerra contra o Irã. Quero mostrar a possibilidade de com tais armamentos importados possam ser armamentos antigos que datam do período desse conflito. Peço que considerem a cooperação do Estado iraquiano, já que esclarecemos esse fato. E antes de concluirmos ou fazermos uma aliança em si, esclarecer todos os fatos, antes que seja feita uma aliança, não vou mudar de nada. Não há sessão de tempo. E outro aspecto também que teria que ser levantado, por exemplo, no seu discurso, delegado chinês, teria que haver um fundamento um pouco maior, pois foi colocado a questão de alianças, em nenhum momento aqui foi colocado veementemente que haveriam ou existem alianças já formadas. E antes de continuar com esse discurso vigente, eu gostaria de lembrá-los, como já colocado em relação às regras, que em situação de crise deverá haver um projeto de resolução. Então, a mesa diretora espera que os países e as delegações já estejam se movimentando em prol disso. Dando continuidade à lista de discursos, República do Iraque, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Por favor. A República do Iraque colabora com uma resolução pacífica para esse momento. Apoiamos a retirada das armas encontradas pela ONU em uma ação multilateral dos países. Além disso, gostaríamos de lembrar a todos os delegados e delegadas aqui presentes que não há conhecimento ainda da origem ou data de fabricação de tais armamentos. Não devemos, assim, tirar conclusões precipitadas. Também gostaria de dizer que tais armas e evidências encontradas podem simplesmente ser resquícios esquecidos da Guerra do Golfo. Eu cedo meu tempo a Sessão de tempo da República do Iraque da República Federal da Alemanha. 45 segundos, a sessão de tempo, concedida aqui? Por favor, 45 segundos. Prezando pelo bom andamento do debate, careço que os Estados Unidos se retrate com relação ao que ele indicou que eu falei.
Eu fiquei feliz no avanço no multilateralismo. Eu fiquei feliz porque, se essas armas foram encontradas, foi porque existe uma cooperação do Iraque. Ao tentar distorcer meu argumento, ele está apenas tentando justificar uma guerra, ao invés de tentar encontrar a paz. Obrigado. Agradeço. Dando continuidade à lista, República do Chile, por favor, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Bom, era só um segundo, muito desculpa mesmo, mas a República Francesa pediu moção. E eu só queria dizer uma coisa: quando vocês forem pedir moção, por favor, levantem mesmo o braço, porque a disposição das cadeiras aqui estão. A discussão está horripilante e eu não consigo enxergar. Desculpa mesmo. E qual seria a moção? Por favor, no microfone. A República Francesa pede moção para um debate moderado, incluindo os estados da Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra, Iraque, Camarões e Rússia. O debate terá cerca de 15 minutos. A justificativa é sobre as alegações de que, necessariamente, se há material perigoso dentro do Estado de Israel, indica uma falha no multilateralismo e na cooperação por parte do mesmo, se é real ou não tal afirmação. O tempo de discurso seria? São quantos estados que eu coloquei? Eu acho que uns 7 delegações. 7 delegações, 10 minutos. Eram 15, pudesse ser 10 horas. Tá, então 10 minutos. Tempo de discurso de cada delegação. Lembrando que não necessariamente você precisa dividir o tempo entre as delegações, sendo que há tempo excessivo e outras sessões podem ocorrer. 1 minuto e meio, com concessão de tempo. Enquanto a mesa diretora decide a pertinência ou não da moção, o senhor delegado poderia, por favor, repetir a justificativa? Os Estados Unidos afirma que, ao achar armas, já material perigoso dentro do Estado do Iraque, há de se afirmar assim, e que então há uma falha na cooperação e no multilateralismo sendo feito até agora entre os Estados, entre essa instituição e o Iraque. Entretanto, não podemos compreender simplesmente dessa forma. Temos que ver de uma forma mais complexa. Então, realmente, poderíamos afirmar alguma coisa? E se poderíamos afirmar alguma coisa, há uma discussão sobre o mesmo? A mesa diretora agradece a justificativa. Pensa-se que seria pertinente o debate moderado a essa altura e gostaríamos então de propor a votação. Lembrando que placa levantada, sim, e não manifestação, não. Começando a votação, todos por favor com placa ou não. Estados Unidos da América, sim. Reino Unido, sim. República Francesa, sim. Federação Russa, sim. República Popular da China, sim. República do Chile, sim. Estados Unidos Mexicanos, sim. República Federal da Alemanha, sim. Reino da Espanha, sim. República da Angola, sim. República do Camarões, sim. República da Guiné, sim. República da Bulgária, sim. República Islâmica do Paquistão, sim. República Árabe da Síria, sim. República... Acabou, desculpa. Todos os países então ficaram de acordo com a moção e damos início ao debate, lembrando que 1 minuto e meio de discurso e não há sessão de tempo. Alemanha. O caso em questão já começa enviesado. Estamos ignorando princípios básicos do direito, nem do direito internacional, apenas do direito, que é a presunção de inocência. Nós estamos relegando o ônus da prova para o acusado, não para o acusador. Se você está afirmando que alguém fez alguma coisa, você tem que provar. Sendo assim, a postura adotada pelo Reino Unido de presumir a culpa do Iraque é infundamentada e carece de explicações maiores. Obrigado. Agradeço. A palavra, então, Federação Russa, por favor. Bom, essas armas terem sido encontradas mostra a cooperação do governo iraquiano com as investigações. Porém, a existência dessas armas não implica na existência de um programa de proliferação de armas de destruição em massa. E agora, tendo em vista a postura da delegada do Iraque em relação
Iraque mostrem total cooperação para o desmantelamento e investigação dessas armas, a Federação Russa acredita que deve ser formada uma cooperação entre os estados para investigar essas armas e destruí-las. Passo meu tempo para a França. Não há tempo entre o debate moderado e nós, da mesa diretora, queríamos colocar uma questão frente ao discurso da Federação Russa, que seria se o encontro de armas nucleares, biológicas ou qualquer cunho que seja encontrado em qualquer país, hipoteticamente, ele seria então abarcado por uma possível cooperação do próprio Estado. Ou seja, para fazer um pouco mais claro, nós queríamos que entrasse em pauta na discussão, com a justificativa sobre a pertinência ao debate, se o possível encontro de armas dentro de um país necessariamente contou com a cooperação do próprio governo. Ou seja, se o país onde foram encontradas armas necessariamente cooperou para que essas armas fossem encontradas. Porque isso acabou de ter sido colocado em discurso. Espero ter sido clara, todos tenham compreendido. Alguma dúvida que eu estou colocando na mesa? Dando continuação à lista de discurso, Iraque, por favor. Gostaria de afirmar que a República do Iraque tem colaborado, como mostram os relatórios de fevereiro da Comissão da ONU para o Desarmamento do Iraque, com o projeto e busca de tais armamentos químicos biológicos. Portanto, a República do Iraque deixa aqui claro que quer a continuidade da investigação da origem e data de fabricação de tais armamentos e uma ação multilateral da ONU para se resolver esse problema. O governo do Iraque irá contribuir com tudo que possível para solucionar essa questão. Agradeço a palavra agora aos Estados Unidos da América, lembrando 1 minuto e meio. Obrigado. Peço que os delegados prestem atenção à situação crítica que nós nos encontramos. Foram encontradas ao leste de Bagdá evidências de armas. Eu proponho também uma ação multilateral para a retirada das armas e a investigação. Proponho que façamos um documento forte, um documento multilateral, como prega as Nações Unidas e como prega a base do nossa política externa. E peço que isso seja feito sem a inocência que eu estou vendo aqui em algumas delegações. Encontrar armas não significa que a relação é mais ou menos multilateral. Encontrar armas é encontrar um risco significativo de que a ameaça é real e que pessoas podem ser exterminadas com isso. E também reiterando que o Iraque, desde que essa sessão se iniciou, afirmava veementemente que não havia armas químicas em seu território. Foram encontradas evidências que possuem sim o território armas químicas. Eu gostaria que, numa possível fala, ficasse explicitado qual foi a falha de segurança do governo iraquiano. Obrigado. Agradeço. Tempo de fala, República Francesa, 1 minuto e meio, por favor. Bom, assim como demonstram os colegas, eu fico muito triste e muito feliz ao mesmo tempo, mas principalmente muito feliz pela fala dos meus colegas. Como digo, não há uma inocência em dizer que talvez não seja do Estado as armas que encontramos nesse território. Como o senhor sabe muito bem, como o senhor afirma, vai chegar a confundir um movimento paramilitar dentro do Estado, que é um movimento terrorista, que não necessariamente é ligado com o Estado e que tem a possibilidade de ter traficado armas para dentro do Estado. E o Estado, em completa boa vontade e boa fé, abriu-se para o desmantelamento das armas encontradas e uma cooperação ainda maior, e uma investigação ainda mais ampla. Então, eles escolhem nesse momento o caminho da paz. O caminho da paz que a ONU mesmo coloca, que é da cooperação internacional. E acho que há uma confusão aqui. O senhor coloca agora sobre um tratado de investigação
já há essa etapa de investigação, e é o que nós defendemos desde o início, manter essa etapa de investigação e desmantelamento dessas armas, que já vinham sendo achadas, desmanteladas com a autorização do Iraque. A resolução 1441. O principal motivo que os Estados Unidos chegou aqui é que a urgência necessária de intervir no Iraque para achar essas armas. Bom, achamos. Bom, o Iraque quer cooperar com a gente para a paz internacional. Eu acho que estamos chocados em ter encontrado tais armas dentro do Iraque material. Acabou, desculpa. Obrigada pela compreensão. A palavra agora é da República do Camarões, por favor, 1 minuto e meio. Microfone, por favor. A República dos Camarões gostaria de reiterar algumas coisas que já foram levantadas também. E deixo você. Nós apoiamos o desmantelamento imediato das armas encontradas em território iraquiano. Mas gostaríamos de ressaltar que investigações devem ser feitas a respeito dessas armas. Investigações que se fazem necessárias em vários âmbitos. No primeiro sentido, a origem dessas armas. Nós não sabemos quando e onde foram produzidas e de que modo foram parar em território iraquiano. É necessário que se investigue para que tenhamos maior consciência e façamos uma ação com maior consciência sobre o caso. Precisamos investigar também se existe ou não ainda um programa de desenvolvimento de armas nucleares dentro do Iraque. Encontraram-se armas sim, mas não há garantia de que o governo iraquiano continue a produzi-las. Se não há essa garantia, pesquisemos, investiguemos para que haja cooperação. E nesse sentido, contamos com a cooperação do governo do Estado iraquiano para garantir que essas investigações sejam levadas à frente e para também termos certeza de que a manutenção da paz e segurança no mundo sejam seguidas, seguindo as diretrizes presentes na Carta da ONU e nas diretrizes da União Africana. Muito obrigado. Agradeço a palavra e agora, então, direcionado ao discurso do Reino Unido, por favor, 1 minuto e meio. Sobre a questão levantada pela Federação da Alemanha em relação ao gostaria de lembrar que até então o governo iraquiano afirmava que não havia nenhum armas químicas, nucleares, biológicas no seu território e nem a sua produção. As armas foram encontradas. Também não podemos supor que o Estado não está envolvido. Não sabemos. Por isso, a nossa proposta de intervenção para, além da destruição dessas armas, da investigação. Não estamos pressupondo a culpa de ninguém. Estamos pressupondo que devemos investigar. Mas não devemos nos manter ingênuos em relação a isso. As armas estão lá. Isso é um perigo para a segurança internacional. Isso é uma ameaça a todos os nossos países. Isso merece ser combatido e investigado. Obrigada. A palavra então é passada à República do Iraque, por favor, 1 minuto e meio. Eu gostaria de responder às acusações da Grã-Bretanha, do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, pois, desde o começo, o que a República do Iraque vem afirmando é que nós não possuímos armas nucleares. Armas nucleares nós temos negados. As armas encontradas foram armas biológicas e químicas, que todos aqui sabem já foram utilizadas na Guerra do Golfo. E foi por causa dessas que foi criada a Resolução 1441. Dessa forma, não estamos nos contradizendo, uma vez que não foram encontradas armas nucleares, que foram, desde o começo, o argumento dos Estados Unidos da América. Agradeço a palavra. E com o tempo de 1 minuto e meio, então, por favor, Federação Russa, um pronunciamento. Bom, a Federação Russa gostaria de retomar o discurso da delegada do Reino Unido. E então agora a delegação do Reino Unido
Unido assume que não há a necessidade de uma intervenção militar no Iraque? A intervenção militar não é mais necessária, porque desde o princípio o que a delegação russa estava defendendo aqui era que sim, nós precisamos investigar, mas respeitando a soberania do Iraque. E é o que parece é que agora vocês também acham que uma intervenção militar não se faz mais necessária. Discurso. E a palavra, então, se volta a Camarões, por favor, 1 minuto e meio. Alô. A República dos Camarões gostaria de entender também um pouco mais essa posição do Reino Unido. Fala-se de uma intervenção, parecemos todos de acordo até então, sobre a manutenção de investigações sobre a origem das armas no território iraquiano. Mas nós não podemos afirmar que essas armas pertencem ao Estado, ao governo, ao Estado iraquiano. Se essas armas não necessariamente pertencem ao Estado, por que insistir num tipo de intervenção militar? Porque essa intervenção tem que ser necessariamente militar e não ser, por outro lado, uma investigação que pense no multilateralismo e na atuação deste Conselho de maneira pacífica, tanto para garantir o respeito à soberania daquele Estado, quanto para exercer essa função de manutenção da paz e segurança no mundo. Uma intervenção militar não necessariamente trará mais paz ao mundo. E essa fala parece muito presente em seu discurso. Gostaria de uma explicação também. Queremos anunciar o término do debate moderado e a continuidade da lista de discurso vigente com a República do Chile, 1 minuto e meio de discurso, por favor. A República do Chile gostaria de afirmar que essas armas só foram encontradas porque houve uma cooperação do Iraque em deixar os fiscais entrarem na parte leste de Bagdá, como proposto na Resolução 1441. Como já afirmado, o Estado do Iraque não conhecia a existência dessas armas, portanto, as mesmas podem ser de algum grupo extremista do país, ou então parte de algum golpe articulado, visando realmente colocar a culpa no Iraque. Portanto, é necessário primeiramente que haja a averiguação dessa origem. Além disso, faz-se necessário averiguar quem é o fabricante de tais armas, qual o alcance dos mísseis, uma vez que o alcance de 150 km é permitido, e qual a data de fabricação dos mesmos. Vale salientar que a posse de um arsenal bélico não necessariamente representa ameaça, portanto, o porte dessas armas não justifica uma invasão. A República do Chile é a favor de investigações assíduas sobre tais termos e a gente pede para que o Iraque continue mantendo a cooperação entre os países e para manter os princípios do nosso país, a gente pede para as outras delegações que uma resolução pacífica seja adotada. Cedo meu tempo à França. Agradeço as palavras e tenho concedido 15 segundos à República Francesa. Será acatado a sessão de tempo? Sim, 15 segundos. Me coloco muito feliz agora de ouvir falar que realmente chegamos que a posição do Iraque é a posição de escolha pela cooperação, como se compreende nessa instituição, que a posição da cooperação é a posição da paz. E frisando novamente que não se faz necessário... Acabou o tempo. Eram apenas 15 segundos. Então, seguindo a lista de discurso, República Popular da China, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Por favor. A República Popular da China, cede o tempo ao Reino Unido para esclarecimento dos argumentos. Obrigada. A sessão de 1 minuto e 25 da República Popular da China ao Reino Unido, acatado 1 minuto e 25. Obrigada. Só esclarecendo a minha posição, que aparentemente ficou muito nebulosa, nós somos a favor, sim, de uma intervenção do Estado. Nós não negamos isso no Estado iraquiano.
devido à periculosidade dos armamentos encontrados no território iraquiano. Somos a favor, sim, também da intervenção militar, exatamente pelo caráter das armas encontradas naquele território. Não sabemos se o Estado está envolvido? Não sabemos quem é o autor? Não. Por isso, a investigação. Mas, mesmo assim, é algum autor com intenção bélica que deve ser combatido militarmente, visto que tem intenções militares. Só relembrando que não podemos supor que o Estado não está envolvido. Ainda não houve investigação e é por isso que nós exatamente estamos propondo a investigação. Espero ter ficado claro no conselho. Obrigada. Próxima delegação, República da Guiné, 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. Gostaria de ressaltar que a resolução 1441 aparentemente está sendo seguida com a cooperação iraquiana, acrescentando que há uma certa infantilidade de algumas nações ao ressaltarem de maneira inapropriada as resoluções tomadas anteriormente, de forma a afirmar as suas atitudes de soberania, demonstrando uma falta de conhecimento jurídico